Você tem uma memória boa? Será que você consegue lembrar de momentos marcantes, às vezes com tantos detalhes que você consegue trazer à memória o cheiro, né, daquele perfume, às vezes o sabor daquele alimento, a roupa que a pessoa estava usando? Como que é a sua memória? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trazer à memória tudo o que nos traz esperança, o que nos dá vida, né? O que nos dá força. Isso está lá em Lamentações capítulo 3. Por que isso é importante? Nós criamos, infelizmente, um hábito de quando estamos passando por algum momento difícil na nossa vida, parece que dá um apagão na nossa memória, né? A gente esquece que é um Deus todo-poderoso, que para Deus nada é impossível, e a gente começa assim a tentar sobreviver, né? Como se a gente estivesse no mar, né? A gente sabe nadar, mas na hora a gente esquece, né? Na hora do desespero a gente esquece como se nada, e a gente por desespero a gente se debate tanto, né? Que a gente acaba se cansando e até entregando os pontos. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, mas nós vamos mudar isso a partir de hoje, tá? Para ilustrar um pouco essa história, eu quero trazer a guerra que Davi teve que enfrentar antes de chegar até aquele momento com Golias. No capítulo 1 Samuel 17, eu não vou ler aqui o texto, tá? Esse capítulo, mas leia você também na tua casa, que isso vai trazer mais riqueza, entendimento. O Davi, antes de chegar naquele momento daquela batalha, né, tão marcante, ele passou por uns momentos difíceis também, mas no secreto, né, onde Deus pôde forjar ele no íntimo. Antes, né, de chegar aquele momento da batalha, Davi ele cuidava das ovelhas, ele tinha uma responsabilidade que ele não podia perder nenhuma ovelha da família. E enquanto ele pastorava, né, no campo, levava elas para todos os lugares ali para ter alimento, às vezes ficava até dias fora de casa. Ele teve que enfrentar dois inimigos, um urso e um leão. E a Bíblia relata que ele matou o urso e o leão para salvar essas ovelhinhas da morte. Tanto é que, quando chegou o momento de enfrentar Golias, ele trouxe isso para o próprio Saul, né? Ele falou, olha, isso daí não é nada, né? Eu já tive que enfrentar leão, urso, para não deixar nenhuma ovelha morrer. Então ele foi preparado antes, né, daquela batalha. Algo estava acontecendo dentro dele. E aquela experiência, aquela memória, por ele ter trazido a memória do que ele passou, ele se encheu de força porque ele lembrou que se não fosse Deus para ajudar ele a matar um leão e um urso, ele não teria conseguido. Ele sabe o que ele viveu naquele momento aterrorizante também em estar matando esses animais ferozes para salvar as ovelhas. E isso juntou o que? Força em Davi, mas não nele mesmo. Ele lembrou que é um Deus na vida dele. E nós? Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis e a gente parece que aquela situação é a primeira vez que a gente está passando, a gente se desespera como se a gente nunca tivesse sofrido na vida e como se não tivesse saída mais. Mas e o que você já passou antes dessa situação que você está vivendo? Deus não cuidou? Agora eu quero trazer isso para nós hoje. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos nos lembrar que há um Deus real na nossa vida. Que não é um Deus qualquer, Ele é o Todo-Poderoso. E que nada pode nos separar dEle. Nós precisamos nos agarrar no que nós já vivemos com o Senhor. E não simplesmente, quando eu estiver passando por alguma coisa difícil, me esquecer, ter uma amnésia daquilo que eu já vivi com Deus, como se essa tempestade agora fosse a pior e Deus não ia dar conta disso. Isso é mentira. É nisso que o diabo quer que eu, que você, que todos nós acreditemos nessas mentiras dele. Que essa situação que nós estamos vivendo
é a pior de todas, isso não tem mais jeito, é melhor a gente entregar os pontos, porque nem Deus vai dar conta de resolver isso. Nós precisamos lembrar, trazer à memória o que nos dá esperança. Tem uma frase que eu até anotei aqui, que diz assim: se você se lembrar do que Deus fez por você, você confiará no que Deus fará por você. Agora, se eu esquecer do que Deus já fez na minha vida, eu vou duvidar do que Ele pode fazer por mim. Eu vou sempre falar, será que Deus pode fazer isso mesmo? Aí chega naquele ponto, eu tô orando, entregando para Deus, mas depois eu tomo da mão dele e eu tento resolver, como se Deus precisasse de ajuda, né? Gente, tem situações que acontecem na nossa vida que não tem o que a gente possa fazer, apenas é confiar no Senhor e esperar no tempo dele que as coisas vão se resolver. Não adianta eu querer tomar para mim, eu tentar dar um jeito, não vai se resolver. Tem coisa que depende só do Senhor, como também tem coisa que depende da minha atitude também. Então, a partir de hoje, assim como Davi, aquele momento dele com Golias não foi o pior momento. O Senhor já estava preparando ele antes. Essas lutas que nós já passamos, né? Ela tem o quê? Ela tem que forjar em nós uma confiança maior no Senhor, para que quando vierem outras lutas, elas não venham nos derrubar. Elas não vêm nos colocar em situações onde a gente possa olhar e falar assim, não tem mais jeito, estou perdida, é o meu fim, vou entregar os pontos. Não podemos chegar nessa situação, né? Uma coisa aqui, por que nós temos medo de enfrentar os nossos gigantes? Porque, olha que interessante, outra frase aqui, porque esquecemos o que devemos lembrar e nos lembramos o que devemos esquecer. Gente, estamos programados, infelizmente, de muitas vezes trazer mais à memória coisas ruins, coisas difíceis, medos, preocupação, do que declarar quem é Deus na nossa vida. Ou lembrar do que Ele já fez na minha vida lá atrás, que esse daqui Ele também vai resolver. Né? Eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida, já passei por um câncer, tive trombose, que não foi fácil, também quase perdi minha perna. Logo também, em seguida, a gente teve que, infelizmente, devolver o nosso filho para o Senhor, porque eu falo que não é perda, né, quando a gente devolve para o Senhor, né? O Senhor chamou, nós tivemos que devolver, então a gente teve que enfrentar o gigante do luto, né? Muitas coisas, muitas outras situações. Só que quando eu lembro delas, eu já passei por elas. Eu tô em pé. Foi difícil no momento? Claro que foi na época. Mas isso trouxe o que em mim? Marcas, cicatrizes, onde eu possa olhar e ver essa cicatriz em mim e falar assim, olha, hoje são cicatrizes, não são mais feridas. Ou seja, há um Deus restaurador na minha vida. Há um Deus de provisão, há um Deus todo-poderoso e principalmente há um Deus que me ama muito. E é assim também com você. Que a partir de hoje você não leve mais esses gigantes como se fosse maior do que Deus. Para um pouquinho, traz à memória o que o Senhor já fez na tua vida. Você é um milagre, eu tenho certeza disso. Você já deve ter muitas histórias. Se você parar um pouquinho, você vai anotar e começar a anotar, você vai ver que tem muitas coisas que o Senhor já fez na tua vida. Ele interviu de muitas formas ali. Mas será que essa situação é de fato maior do que Deus? Será que Deus não pode mesmo dar um jeito nessa situação que você está vivendo? Traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que vai te levar a ter uma fé inabalável, onde você possa confiar e declarar que para o meu Deus não há nada impossível. Deus abençoe muito a sua vida e vamos lá, somos guerreiros do Senhor e essa luta não vai te parar. Vai ser mais uma que você vai trazer à memória para te dar força para você vencer outras que virão, mas você vai conseguir em nome de Jesus.